Você já reparou que as coisas que você mais tenta evitar são aquelas que mais se repetem? Eu assisti Kung Fu Panda faz umas 2 semanas. E ali, quando eu tava assistindo o filme, o Mestre Uwe, aquela tartaruga magnífica, fala uma frase assim de plano de fundo, que se você não estiver atento, você quase que deixa ela passar despercebido. Ele diz pro Mestre Shifu que muitas vezes nós encontramos o nosso destino no caminho que nós tomamos para evitá-lo. Quando eu ouvi aquela frase, eu até voltei para ver novamente, para ver se era aquilo que eu estava ouvindo, porque, cara, muito sutil e muito sábio as palavras que foram dadas ali. Porque realmente a história se desenrola de uma forma onde o Mestre Shifu tá com tanto medo naquele momento, chamando o mensageiro para mandar lá para a prisão, para reforçar a segurança, para que o vilão não escape, porque afinal o Uguay deu essa notícia para ele, e a partir disso ele ficou desesperado, e aí nesse momento que ele tá desesperado, a tartaruga fala essa frase de plano de fundo, assim, e o Shifu nem ouve. E aí o ato dele chamar o mensageiro, para que o mensageiro vá para lá, para fortificar a prisão, é o que faz com que o personagem escape da prisão. Então, realmente, o medo que ele teve de ter que enfrentar o vilão, enfrentar o destino dele, foi o que fez ele encontrar o destino. Se ele tivesse respirado e ficado tranquilo, não tivesse mandado o patinho lá de mensageiro, o outro não teria escapado. E a gente para pra pensar na nossa vida. Quantas vezes o nosso medo de tomar uma decisão, de enfrentar o nosso destino mesmo, um caminho que a gente sabe que a gente precisa percorrer, que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa enfrentar aquele medo, faz com que a gente acabe dando de frente com ele, cedo ou tarde. Isso faz a gente pensar, inclusive, que talvez o nosso destino seja inevitável. Talvez você vá viver a vida e vá encontrar o seu destino uma hora ou outra. Então, se o destino é inevitável, por que não ter essa proatividade para ir atrás dele, para enfrentar nossos medos, mapeando, entendendo o que está acontecendo? É uma reflexão que a gente deveria fazer todos os dias, deveria pensar sobre isso. Ok, não é fácil enfrentar os nossos medos. É um medo, é uma emoção que está ali que você precisa muitas vezes ter tato, ter um pouquinho mais de paciência para lidar com ela. Mas, mais uma vez, se o destino é inevitável, você vai ter que lidar com isso uma hora ou outra. Não adianta fugir. Às vezes você vai, sei lá, você precisa lidar com uma pessoa, tá brigado com alguém, se desentendeu com uma pessoa, ou com o seu chefe, com sua mãe, com seu pai, e você começa a querer evitar aquela pessoa, não frequenta mais os lugares que encontrava ela, e aí um dia você pensa, cara, não vou por aqui, vou por tal caminho, porque nesse caminho aqui geralmente eu encontro a pessoa, e quando você pega outro caminho, você, dá de cara com a pessoa, e a pessoa ainda toca no assunto que você estava querendo evitar. Então, realmente, se você pensar na sua vida, é bem provável que algumas vezes já você quis tomar decisões ou quis agir de certas formas para poder fugir de enfrentar o seu destino, de enfrentar aquilo que você precisava fazer. E essa ação muitas vezes foi o que te levou a dar de frente com aquilo. É quase como se o universo, o cosmos, ele falasse: não, você tem que resolver esse negócio, você tem que enfrentar. Então, vamos lá, vamos te colocar de frente porque, primeiro, tu fez aquele negócio, tu fez alguma coisa para se sentir dessa forma. Segundo, você consegue resolver. Tá tudo bem, vai lá. A gente te dá um empurrãozinho aqui para você conseguir, não é mesmo? E aí a gente pode e deve pensar mais sobre, beleza, se o meu destino é inevitável e eu tenho que encontrar ele, qual é o meu destino? Qual é esse lugar ou essa coisa que eu preciso fazer, que eu preciso resolver nessa minha vida? E para isso eu quero te trazer um conceito aqui que para mim foi muito revelador quando eu entendi. Porque eu sempre me perguntei qual é meu projeto de vida, qual é a minha missão, o que é aquilo que eu preciso realizar. Desde muito novo eu ficava pensando e falando, cara, será que é uma profissão que eu preciso seguir, uma coisa que eu preciso fazer? E isso trazia uma certa ansiedade e confusão interna, que quando eu entendi, da forma que eu vou explicar aqui agora, não vou dizer que ficou tudo mais tranquilo, tudo mais lindo, maravilhoso, mas me deu um norte que ele traz segurança, que você fala, cara, se eu fizer isso aqui pelo menos, e eu morrer, eu descartar meu corpo físico, eu dessomar, eu sei que eu vou ter acertado. Eu sei que eu vou ter avançado na minha escala evolutiva. O que é isso? Eu vou te trazer 3 conceitos aqui que eles se somam quando nós pensamos em destino, em projeto de vida, em programação existencial. O ponto que une tudo é a reciclagem. Então, o que é a reciclagem? Muitas vezes nós precisamos melhorar.
O princípio da evolução é melhorar. Evolução, crescimento é sair daqui e vir para cá. Então estamos melhorando. Então nós vamos fazer reciclagem perante alguns pontos. O primeiro ponto é o egokarma. Esse tópico ele fala sobre nós. São os karmas que nós temos com nós mesmos, ou seja, os traços que nós precisamos reciclar. E quando nós pensamos em traços, nós pensamos em 3 esferas dentro do egokarma. Nós temos os traços que são os traços bons, nossas qualidades, os traços força que nós temos. Nós temos os traços fardos, que são os nossos defeitos, vamos dizer assim. Não gosto de falar defeito porque às vezes traz uma conotação densa e dolorosa e penosa. E não é só uma coisa que você precisa arrumar. E temos os traços faltantes. Então tem capacidades e traços que você ainda não tem, você precisa desenvolver. Então, quando nós pensamos em destino e nós olhamos para nós, o nosso egokarma, nós descobrimos primeiro quais são esses traços força que nós temos. Quais são as minhas qualidades. Beleza, descobri minhas qualidades. Agora, use elas no dia a dia. Se você é um ótimo comunicador, utilize da comunicação. Se é um ótimo líder, utilize da liderança. Se você tem qualquer traço força, qualquer qualidade, você precisa utilizar isso no seu dia a dia. O seu destino faz parte disso. É pegar aquilo que tem de bom e colocar no dia a dia. Usar isso para você fazer os outros processos, que são daí a reciclagem dos seus traços fardos. Então você vai também mapear todos os seus defeitos para que você entenda, cara, eu não sou bom aqui, nossa, eu erro muito aqui, eu não sei me comunicar, eu me sinto muito preponderante às vezes, sou muito egóico, sou muito egocêntrico, às vezes eu sou arrogante, nossa, eu sou muito agressivo, sou muito grosso. Você vai entendendo, eu sou muito desorganizado, sou procrastinador, preguiçoso, você vai entendendo quais são esses traços que te prendem, esses traços que é como se fosse uma âncora que te atrasa para ir para frente. E aí você vai, por meio dos seus traços força, utilizando das suas qualidades para começar a reciclar, para mudar esses traços. E aí, por fim, você vai perceber que às vezes você vai precisar desenvolver um novo traço. Então, eu preciso desenvolver humildade, preciso desenvolver disciplina, preciso desenvolver a constância. Você vai ter que perceber que você terá que desenvolver muitas vezes outras capacidades que você ainda não tem. Então, a principal etapa, muitas vezes, do nosso destino, do nosso projeto de vida, é o egokarma, que é nós com nós mesmos. Se você conseguir fazer essa visão macro de você mesmo e reciclar muitos dos seus traços, adquirir novos traços, enaltecer os seus traços bons, cara, você já andou meio caminho na sua programação existencial, na minha visão, ok? Eu vejo dessa forma. Agora nós temos o outro ponto, que aí é o ponto que é onde tudo isso acontece. Nós temos o egokarma, beleza, ser as minhas coisas, mas aonde eu coloco isso em pauta? Onde que eu vou executar e exercer as coisas para que eu recicle? No seu grupo karma. Aí entra a família, o casamento, os filhos, os colegas de trabalho, aquele grupo mais fechado. Esse é o lugar onde o seu egokarma vai ser posto à prova. Suas qualidades terão que ser utilizadas. Seus traços fartos vão aparecer e você vai precisar reciclar esses traços. E você vai perceber que tem traços novos que você vai precisar desenvolver no meio para poder ajustar as contas com toda essa galera. Por quê? O que afinal é o grupo karma? O grupo karma são pessoas, consciências, que muitas vezes decidiram estar juntas. Sua mãe, seu pai, você, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos. Vocês, de certa forma, decidiram estar juntos. O único ponto aqui que é mais livre é o cônjuge, porque nós escolhemos, intrafisicamente, aqui na Terra, com quem nós queremos nos casar. Escolhemos. Às vezes nós já programamos isso de alguma forma antes de encarnar, não é mesmo? Mas nós escolhemos. Agora, pai e mãe, você não escolhe pai e mãe, você nasceu a partir deles. Só que antes de você estar aqui na Terra, de você passar pelo processo da fecundação e crescer e ser gestado, lá no que nós chamamos de período intermissivo, que é um período entre duas vidas, então você viveu aqui na Terra, aí você dessomou, você morreu, descartou seu corpo físico, você voltou a ser uma consciência extrafísica. Quando você está como consciência extrafísica, você passa por um período intermissivo, que é entre essas duas vidas. E muitas vezes lá,
você vai fazer uma programação existencial. Ou seja, a vida é um projeto. Você vai parar lá, junto com o seu evoluciólogo, uma consciência um pouco mais elevada, com visão maior de conjunto, para falar, ó lá, Guilherme, ó, vamos por aqui, vamos por lá. Não, isso aqui você não vai conseguir fazer não, calma aí, se segura, segura as emoções. Vamos por aqui, ó. Então, para fazer isso aqui, é legal que você se junte lá com essa pessoa aqui, que ela vai ser a sua mãe. Vocês estão brigando há muito tempo, vocês já foram inimigo em muitas vidas. Vamos colocar vocês aqui como mãe e filho, porque vocês não vão ter como não se reconciliar. Vocês vão ter uma chance muito maior, porque o sentimento do amor, outras coisas vão influenciar. Então, colocou ali a mãe, colocou o pai. A partir disso, você faz uma programação e você vem. E aí, você muitas vezes cai num cenário familiar que ele é complexo. Nós vemos hoje muitas famílias com problema. Problemas. A gente fala, né? Família é uma loucura. Família é problema, é conflito. Por quê? Muitas vezes são consciências que não são tão amigas, não são tão afins. E elas precisam nascer no mesmo grupo, o grupo karma, para que elas possam se ajustar, para que elas possam se dar bem, para que elas possam se reconciliar. Porque se não fosse assim, você não ia se reconciliar. Quantas pessoas nessa vida você discutiu, brigou e você fala, cara, não quero ver nunca mais, fica pra lá, nossa, não quero saber. E você nunca mais foi atrás da pessoa para falar com ela. Às vezes até teve vontade de chegar lá e conversar e se reconciliar, mas você fala, não vou, deixa pra lá. É a mesma coisa. Só que agora nascendo como filho, ou como pai, ou estando como cônjuge, você não tem muita escolha. Você precisa trabalhar, você precisa se reconciliar. E as coisas vão se somando. Então o nosso destino, ele está enredado no nosso ecokarma, nas coisas que nós precisamos resolver em nós mesmos, os nossos traços conscienciais, e na resolução dos conflitos grupo-kármicos, as pessoas que estão ao seu redor. Se dê bem com a sua família, faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Às vezes não vai ser fácil, mas se dê bem com a sua família. Faça essas reconciliações. E a partir disso, nós temos mais um, que aí é um fator que nem todo mundo tem essa questão, que é o polikarma. O polikarma já deixa de focar nesse grupo para que você possa ajudar outras pessoas. Quantas pessoas você quiser. Poli vem de muito, então muitas pessoas. Aí entra o seu trabalho assistencial, você criar conteúdo na internet, às vezes você está ajudando mais pessoas, você fazer palestra em lugares, você participar de ONGs, participar de centros, você ajudar na igreja. Cara, você fazer da forma que você achar que tem que fazer. Então todos nós podemos sim ter uma pitada proativa de polikarma, que é ajudar o próximo, que é você fazer o bem para o outro. Isso é o polikarma. Algumas pessoas vão ter isso como destino mesmo, como projeto. Eu sinto que o meu projeto, que está na minha programação existencial, estar aqui, falar com você sobre isso. Abrir a cabeça das pessoas para que elas entendam mais sobre esses assuntos, para que elas expandam a consciência delas para a multiexistencialidade, para a multidimensionalidade, para uma ética maior, uma ética universal. Faz parte da minha vida, isso faz parte do meu destino. Então, eu tenho um ego karma trabalhado e que não é tão simples assim, não achem que é. Tenho o meu grupo karma também a ser ajustado e tenho o meu polikarma. Pode ser que você também tenha os três. Se você sente que você tem um polikarma de qualquer forma que é, invista nele, desenvolva ele, ele faz parte do seu destino, ok? E aí, para que esse primeiro vídeo aqui do canal não seja tão longo, porque se deixar eu vou ficar meia hora falando aqui, eu quero trazer uma reflexão para você. Gostaria que você parasse e pensasse o que você está evitando hoje na sua vida e que provavelmente é o seu destino. Pensa aí sobre isso. Se quiser, deixa aqui nos comentários para a gente conversar. Se inscreve aqui no canal, porque daqui para frente vai ter muito vídeo aqui. Vou falar bastante sobre essas questões de consciência, principalmente sobre grupo karma. Vou trazer aqui dicas, conselhos, experiências que eu vivi, técnicas para que nós possamos melhorar as nossas relações e melhorando as nossas relações, melhorando a nós mesmos. Nós temos o heteroconvívio, que é o com o outro, e o autoconvívio, e tudo isso a gente vai desenvolver aqui nesse canal.